Dias antes do meu casamento, minha sogra e minha cunhada se mudaram para minha casa sem minha permissão. No dia seguinte, meu marido gritou: "Vamos morar todos juntos, então agora você aguenta." Eu apenas sorri, decidi me vingar e, em silêncio, fiz uma ligação. E 5 minutos depois. Mas antes de continuar, me conta nos comentários: de que cidade você está me ouvindo? Adoraria saber até onde chegou a minha história. Valeria ajustou a alça da bolsa com uma das mãos enquanto fechava o portão elétrico da garagem com a outra. Tinha 30 anos, e embora seu rosto sereno parecesse refletir a paz de uma mulher que tinha tudo sob controle, por dentro carregava cicatrizes que o tempo soube camuflar com elegância. Vestia-se com sobriedade, mas cada peça falava de uma mulher que se construiu sozinha, passo a passo, sem ajuda, sem atalhos. A casa atrás dela, 2 andares, fachada de pedra cinza clara, jardim frontal minimalista, não era apenas um lar, era sua conquista. Naquela manhã, havia saído para mostrar uma propriedade no centro da cidade. Um casal de recém-casados procurava seu primeiro apartamento, e Valeria havia se tornado, quase sem querer, a conselheira emocional que ambos precisavam. Não era a primeira vez que isso acontecia. Muitos de seus clientes a procuravam por isso, por sua maneira de falar com firmeza, mas sem dureza, por esse modo sutil de ouvir além das palavras. O apartamento tem boa ventilação cruzada, mas se vocês estão procurando luz natural na cozinha, talvez devêssemos ver a outra opção da Rua 9, disse enquanto apontava janelas com a pasta de plantas. O rapaz assentiu. A esposa ficou olhando para Valeria como se acabasse de confirmar o que suspeitava, que Valeria não entendia apenas de móveis, mas também de intenções. Depois de encerrar a visita, voltou ao carro, abriu a janela e parou um instante para observar como o sol iluminava a tela do celular. Tinha 3 chamadas não atendidas de Tomás. Não retornou. Conhecia-o bem. Se ele insistia, era porque queria algo, não porque sentia saudades. O amor entre eles parecia verdadeiro, mas não era inocente. Tomás havia entrado em sua vida de maneira quase cinematográfica. Durante uma reunião de negócios com uma construtora local, ele apareceu para revisar alguns projetos. Ela o notou do outro lado da sala, alto, de expressão tranquila, com uma voz que parecia embalar mesmo quando dava instruções técnicas. Foi ele quem se aproximou, quem pediu seu contato, quem a convidou para jantar sem rodeios. Valeria se surpreendeu com sua forma direta, mas mais ainda com o fato de, depois de anos de encontros vazios e homens intimidados por sua independência, alguém se mostrar à vontade em sua presença. Durante meses, saíram sem grandes sobressaltos. Riam, conversavam sobre projetos, cozinhavam juntos em sua casa. Tomás morava em um apartamento alugado no outro extremo da cidade, e embora tivesse um bom emprego como engenheiro industrial, não parecia ter grandes ambições materiais. Isso agradava a Valeria, ou pelo menos foi o que ela pensou no início. Não precisava de um provedor, precisava de alguém que a acompanhasse sem querer controlar tudo. Quando ele lhe pediu em casamento durante um jantar informal, com uma taça de vinho e um anel simples, porém delicado, Valeria não pensou 2 vezes. Amava-o, e o que ele oferecia não era um casamento com fogos de artifício, mas uma vida juntos, tranquila, compartilhada. Ou assim ela acreditou. No dia em que conheceu Marta, a mãe de Tomás, tudo começou a mudar. "Então você é a famosa Valeria", disse Marta assim que cruzou a porta da casa, com um sorriso pintado de batom carmesim. Valeria recebeu com educação impecável. Marta trazia uma sacola com empanadas caseiras e um buquê de flores que parecia comprado no último posto de gasolina. O desconforto começou desde o cumprimento. Sua voz era alta demais, seu perfume forte demais, seu olhar inquisitivo demais. "Que casa linda! Foi você mesma que comprou?" Valeria congelou por uma fração de segundo. Não pela pergunta, mas pelo tom. "Sim", respondeu naturalmente. "Comprei há 2 anos, direto com o incorporador. Me ofereceram um bom preço por pagamento à vista." "E como você juntou todo esse dinheiro sozinha?" insistiu Marta, como se a matemática do esforço fosse inverossímil. Tomás, ao lado, soltou uma risada tensa. "Mãe, já está perguntando demais." Não, é admiração", disse ela, erguendo as sobrancelhas. "Nem todo mundo aos 30 tem uma casa como esta." Valeria sorriu, mas por dentro algo estalou. Aquela frase não era elogio. Era dúvida disfarçada. Marta não tinha vindo conhecer a futura nora. Tinha vindo medi-la, catalogá-la. Durante o jantar, Marta fez mais perguntas. Algumas diretas, outras passivo-agressivas. Que marca de roupa usava?
se tinha empregada, que tipo de gente morava no bairro. Comentou que o teto lhe parecia muito alto e a decoração moderna demais. Falou sobre sua própria casa, uma moradia modesta nos arredores, como se competisse numa corrida que só ela disputava. Valeria mantinha o semblante cordial, mas por dentro anotava tudo. Não com raiva, mas com a precisão cirúrgica de quem sempre teve de defender o que é seu. Não era a primeira vez que alguém a questionava por ter o que tinha. Só que, desta vez, essa pessoa vinha no pacote com o homem que ela amava. Quando Marta foi embora, Tomás fechou a porta com um suspiro. Não ligue para ela. É assim com todo mundo. Assim como? Perguntou Valeria. Intensa. Intrometida. Está sempre se metendo, mas faz isso porque se preocupa. E você acha que eu preciso que ela se preocupe comigo? Tomás hesitou. Não. Só estou dizendo que é minha mãe, e a gente precisa entendê-la. Valeria não disse mais nada. Foi até a cozinha, guardou o resto do jantar e lavou a louça sem olhar para trás. Sabia que era uma primeira prova e que, se não a passasse, o resto seria mais difícil. Mas não queria brigar. Ainda não. Naquela noite, enquanto escovava o cabelo diante do espelho do banheiro, lembrou-se de uma frase que a mãe lhe dissera antes de morrer. O amor não é cego, filha. É paciente. Mas se você vê algo que te incomoda e deixa passar, isso não é paciência, é medo. Valeria acreditava que não tinha medo, mas estava enganada. No dia seguinte, Marta lhe enviou uma mensagem de voz. Oi, querida. Obrigada pelo jantar de ontem. Só queria te dizer que adorei sua casa. E que, bom, quando vocês se casarem, imagino que nos veremos bastante. Vai fazer bem ao Tomás ter a família por perto. Ele sempre foi muito caseiro, muito apegado aos seus. Um beijo grande. O tom era doce. As palavras, outra coisa. Valeria ouviu o áudio 3 vezes. Depois o apagou. Não por esquecimento, mas porque não queria se envenenar tão cedo. Naquele fim de semana, Tomás chegou com uma notícia. Minha mãe quer vir de novo na próxima quinta. Diz que gostaria de planejar parte do casamento com você. Quer te ajudar. Ajudar? Perguntou Valeria, enquanto revisava alguns contratos na mesa de jantar. Sim. Disse que pode cuidar do buffet. Que tem contatos para decorar com flores artificiais. Flores artificiais? Tomás deu de ombros. São mais baratas, não? Valeria largou os papéis sobre a mesa e o olhou com calma. Tomás, o casamento estamos organizando juntos. Mas se ela quer participar, precisa entender que não vai decidir por nós. Entende? Sim, claro, respondeu ele, num tom que não tranquilizava. E não. Ele não entendia. Porque Marta voltou, e dessa vez não sozinha. Trouxe sua filha, Camila, uma jovem de 25 anos com jeito de menina mimada. Instalarão-se na casa como se fosse natural, como se todos tivessem combinado, menos Valeria. E tudo estava para começar. A manhã era cinzenta, úmida, daquelas que parecem prolongar a sombra do amanhecer mais do que o necessário. Valeria acordou com a sensação de que algo estava fora do lugar. O silêncio da casa tinha um peso diferente. Não era o silêncio amável da solidão escolhida, mas um silêncio intruso, que incomoda sem avisar. Levantou-se, desceu as escadas, e assim que pôs o pé na cozinha, soube. Sobre a bancada havia um saco com pão doce, envolto num guardanapo com estampa de flores fora de moda. Uma toalha de mesa que não era sua cobria a mesa. A cafeteira tinha sido mudada de lugar. O aroma do café não era o de sempre. Marta já estava ali. Valeria parou seca, engolindo em seco. Ouviu passos no corredor. Tomás apareceu vindo da sala de jantar, descalço, com o cabelo despenteado e um sorriso sem jeito. Chegaram cedo, disse, como se falasse do tempo. Como assim, chegaram? Quem? Perguntou Valeria, mas já sabia. Marta entrou nesse momento, trazendo uma bandeja com xícaras. Usava um avental que ninguém lhe dera e parecia estar em seu elemento. Bom dia, querida, cumprimentou, como se já morasse ali há semanas. Espero que não se importe que eu tenha preparado o café da manhã. Sua cafeteira é um pouco antiga, mas eu dei um jeito. Valeria olhou com a expressão de quem presencia uma invasão. A que horas chegaram? Antes do amanhecer. Queríamos evitar o trânsito, disse Marta sem pestanejar. Camila está lá em cima, arrumando nossas coisas.
Seu quarto de hóspedes é lindo, mas precisava arejar um pouco. Já abri as janelas. Valeria virou-se para Tomás, buscando uma resposta. Você não me disse que elas vinham hoje. Nem sabia que iam ficar. Só por alguns dias, interveio Marta. Não seja tão rígida, filha. A família deve estar unida, e você sabe que, com o casamento tão perto, temos muito que preparar. Ninguém me avisou, insistiu Valeria, desta vez olhando para Tomás com firmeza. Ele, como de costume, desviou com um sorriso nervoso. A mamãe disse que queria te ajudar. Eu pensei que... Pensou o quê? Que podia vir e entrar na minha casa sem dizer nada. Sua casa será dos dois em breve, murmurou Marta enquanto servia o café. Esse comentário caiu como uma pedra no estômago de Valeria. Sua garganta ardia. Havia algo na voz de Marta, naquela naturalidade invasiva, que lhe era impossível engolir. Eu vou trabalhar, disse por fim, em tom gelado. Não tenho tempo esta manhã. Falaremos depois. Marta fingiu não notar a tensão. Tomás, como sempre, preferiu o silêncio. Quando Valeria voltou à noite, exausta, desejando que a casa lhe devolvesse um pouco de paz, encontrou a sala reorganizada. O sofá estava em outro lugar. O tapete dobrado. As plantas movidas. Os quadros virados. Ficou parada na entrada, sem palavras. Marta apareceu da cozinha, com uma taça de vinho na mão. Olá! Que bom que você chegou. Mudei alguns móveis. Espero que não se importe. O sofá estava muito mal colocado. Você não aproveitava a luz natural. Assim entra mais energia. Valeria sentiu um nó na garganta. Caminhou devagar, quase como se pisasse em terreno minado. Você mexeu em tudo isso? Claro. Pensei que, com tantos anos como corretora de imóveis, você entenderia de Feng Shui. Você não imagina como o ambiente flui agora. E sem gastar um centavo. Esta é a minha casa, Marta. Você não pode vir aqui e mudar o que não te pertence. O sorriso da mulher se enrijeceu. Ah, Valeria, não seja tão rígida. É só um sofá. Isso te afeta tanto assim? Sim, respondeu ela, contendo a fúria. Me afeta que alguém venha à minha casa e faça mudanças sem a minha permissão. Me afeta que ninguém me avise. Me afeta que não respeitem o meu espaço. Nesse momento, Camila desceu as escadas. Usava uma camiseta de Valeria, uma que claramente havia pegado sem pedir. Ah, desculpa, peguei da lavanderia. Estava limpa, né? Valeria respirou fundo. Não respondeu. Deu meia volta e subiu para o quarto. Horas depois, Tomás entrou atrás dela, com cara de menino repreendido. Não foi para tanto. Não foi para tanto? Disse ela sem olhá-lo. Não foi para você ou para mim? Minha mãe só quer ajudar. Sua mãe está invadindo. Não exagera, são só 2 dias. Tomás, e se eu aparecesse na casa da sua mãe, sem avisar, e reorganizasse a sala dela? Como você acha que ela reagiria? Tomás não soube o que dizer. Passou a mão na nuca, desconfortável. É diferente. Não, não é. O problema é que você não sabe impor limites. O silêncio foi como uma sentença. E o ressentimento, ainda que pequeno, se instalou como uma farpa. Na manhã seguinte, Valeria desceu com a intenção de resolver as coisas. Planejava falar com Marta, marcar calmamente seu território. Mas encontrou a mulher em plena atividade, tirando as almofadas do sofá, dobrando cobertores, mudando enfeites. Não quero ser grossa, Marta começou, em tom firme, mas esta não é a sua casa. Ah, filha, respondeu ela, me dói que diga isso. Só quero que tudo fique bem para vocês. Afinal, quando se casarem, será mais fácil convivermos todas. Valeria franziu o senho. Conviver? Claro. Pensei em ficar uns dias depois do casamento. Ajudar na mudança do Tomás, organizar as coisas, te orientar um pouco. Você sabe, de mulher para mulher. Valeria sentiu o sangue gelar. Não tínhamos falado sobre isso. Mas é óbvio, não é? Somos família. Eu não preciso de orientação, e muito menos de mudança. Tomás vai morar aqui, e só. Não há mais nada para organizar. Marta inclinou a cabeça. Percebo você tensa, Valeria. Está bem? Estou bem, disse ela entre os dentes cerrados. Mas vou te pedir, por favor, que não faça mais mudanças sem me consultar. Isso não é negociável.
Marta a olhou fixamente. E em seu rosto surgiu uma careta que imitava um sorriso, mas sem calor. Você me faz sentir como se eu atrapalhasse. Não é minha intenção. Mas preciso que respeite meus limites. Nesse momento, sem aviso prévio, Marta começou a chorar. Lágrimas silenciosas primeiro, depois um soluço abafado. Nunca me senti tão rejeitada na vida, disse com a voz entrecortada. Eu só queria ajudar. Que triste não poder fazer nada sem ser mal interpretada. Parece que aqui não sou bem-vinda. Tomás desceu ao ouvir o choro. Aproximou-se confuso. O que aconteceu? Nada, respondeu Marta, limpando os olhos. Foi culpa minha, com certeza. Tentei me entrosar, mas não há lugar para mim. Valeria não disse nada. Não se desculpou, porque sabia o que estava acontecendo. Marta estava manipulando. Tomás a abraçou, a consolou, disse-lhe para não chorar. A tensão no ambiente ficou densa. Naquela noite, Valeria trancou-se em seu quarto e sentou-se na beira da cama. Já não tinha certeza de nada. Perguntava-se se realmente Tomás valia tudo aquilo. Se o amor que sentia por ele podia justificar que sua casa se transformasse em território alheio. Que sua paz se fragmentasse a cada visita. Olhou o anel em seu dedo. Era simples, dourado, sem pedras. Girou-o lentamente. Pensou na mãe. Na voz que lhe dizia que o amor deve somar, não subtrair. Mas estava apaixonada. E ainda acreditava que Tomás podia entender. Que só precisava despertar. Não sabia que o pior estava apenas começando. Valeria acordou com o som abafado de uma porta se fechando. Era sábado de manhã e, por um breve instante, acreditou que ainda podia recuperar um pouco de paz. Dormira mal, com pesadelos confusos, e o corpo estava tenso, como se durante a noite tivesse estado em um campo de batalha. Sentou-se na cama, prendeu o cabelo em um coque desarrumado e caminhou até a escada. O silêncio era enganoso. Ao descer, viu 3 xícaras de café sobre a mesa. Um pote de biscoitos aberto. Risadas. Vozes. Vozes que não reconhecia. Parou de repente diante da sala de jantar. Lá, sentados confortavelmente como se o espaço lhes pertencesse, estavam Marta, Camila e um jovem que não conhecia, mas cujo sorriso lhe pareceu familiar. Camila cumprimentou com um sorriso exagerado, forçado. Bom dia, Valeria. Que bom te ver. Chegamos faz um tempinho, não quisemos te acordar. Valeria não respondeu de imediato. Seu olhar se fixou nas malas empilhadas ao lado da escada. Uma delas, preta, com rodinhas gastas, ainda tinha etiquetas de viagem. O que significa isso? Perguntou, sem disfarçar o desconcerto. Ah, desculpe, interrompeu Marta, com seu tom maternal meloso. Não queríamos te surpreender. Pensamos que Tomás já tinha te contado. Decidimos vir por uns dias para ajudar com os preparativos. Você sabe, o casamento está perto. Uns dias. E por que há 5 malas? Bem, é que o Emiliano também veio. É o irmão do Tomás, por parte de pai. Eles não se viam há anos. Pensamos que seria um lindo gesto convidá-lo. Valeria fixou o olhar no jovem. Ele levantou a mão em cumprimento, sem se levantar do sofá. Oi. Espero que você não se incomode. Eu me adapto fácil. Marta me disse que eu podia usar um espaço que você não estivesse ocupando. Que espaço? O escritório, respondeu Marta, como se tivesse lido sua mente. Aquele quarto com livros e poltrona, que não é dormitório. Transformamos em um quarto temporário para ele. Colocamos um colchão inflável. Valeria sentiu algo dentro dela se partir. Não era apenas seu espaço. Era seu refúgio. O único canto da casa que ainda não tinha sido tocado. E você acha que pode decidir isso por mim? Perguntou, sem elevar a voz, mas com uma frieza que cortava o ar como uma lâmina. Ah, querida, não seja tão territorial. Somos família. Em breve isso será de todos. Não, Marta. Isso não é de todos. Esta é a minha casa. Camila tentou suavizar a situação. Vai ser só por alguns dias, Valeria. Depois do casamento, vamos embora. E quem deu permissão para se instalarem? Por que eu não fui? Tomás sabia, disse Marta, erguendo o queixo. Ele me disse que não havia problema. Valeria apertou os lábios. Subiu imediatamente para o quarto. Pegou o telefone.
Descou. Tomás atendeu com voz sonolenta. O que foi, amor? Você sabia que sua mãe, sua irmã e seu irmão se instalaram na minha casa? Silêncio. Ela me mencionou isso ontem à noite. Disse que iam passar uns dias. E você disse que sim? Sem me consultar? Pensei que você concordaria. É só por alguns dias. Para te ajudar. Me ajudar? Invadindo minha casa de novo? Dormindo no meu estúdio? Tomando café como se morassem aqui? Valeria, calma. Já estou indo para aí. A gente conversa pessoalmente, tá? Ela desligou sem esperar resposta. Desceu novamente. Marta ainda estava na sala, folheando uma revista como se nada tivesse acontecido. Quero que peguem as suas coisas. Agora. Marta levantou o olhar. Você está nos expulsando? Sim. Porque não foram convidadas. Porque esta casa não é um hotel. Que gênio difícil você tem, filha. Não sou sua filha. O comentário ficou no ar. Camila engoliu em seco. Emiliano se levantou. Marta fingiu não se sentir atingida. Tomás vai chegar em breve. Que ele decida. Não há nada para decidir. Esta é minha casa e vocês não têm direito de estar aqui. Nesse momento, Marta se levantou. Seu tom mudou. Já não era meloso. Era autoritário, afiado. Me escute bem. Eu sou a mãe de Tomás. Esta também será a casa dele. Quem você pensa que é para agir como dona absoluta? A proprietária. Escritura, hipoteca paga, contas no meu nome. Se quiser, imprimo e colocamos na geladeira. Que arrogante! Não me admira que meu filho esteja tão apagado ultimamente. Você está apagando ele. Valeria se aproximou lentamente da porta. Pegou o telefone. Abriu o teclado. Vou chamar a polícia. O quê? Soltou Camila, com um fio de voz. Vocês estão ocupando uma propriedade privada sem consentimento. É ilegal. Dou 5 minutos para começarem a arrumar as malas. Marta cruzou os braços. Faça isso. Quero ver se tem coragem. Valeria discou. Antes que a chamada se completasse, a porta se abriu. Tomás entrou, com o rosto transtornado. Valeria, por favor. O que você está fazendo? Estou recuperando o que é meu, disse ela sem se mover. Ou você vai continuar permitindo que isso aconteça? Podemos conversar, suplicou ele. Elas já estão aqui, você não vai expulsá-las assim. Assim como? Como elas se instalaram? Não quero um escândalo. Então controle sua família. Elas só querem ajudar. Ajudar? Instalando-se sem permissão? Dormindo no meu estúdio? Mentindo, dizendo que você aprovou? Tomás olhou para elas. Marta baixou o olhar. Camila se colocou atrás dela. Emiliano fingia olhar para o chão. Mãe, é verdade? Eu presumi que não haveria problema, disse ela. Achei que já tínhamos conversado sobre isso. Não conversamos. E você sabe disso. O ambiente ficou pesado. Valeria baixou lentamente o telefone. Você tem 2 opções, Tomás. Ou vocês vão embora, ou eu chamo a polícia. Aqui. Agora. Tomás cerrou os dentes. Olhou para a mãe. Depois para a noiva. Guardem as coisas, disse, em voz baixa. O quê? Gritou Marta. Você está escolhendo ela? Estou escolhendo a paz. Não quero que isso seja uma guerra. Eu disse para vocês consultarem antes. Marta se jogou para trás como se tivesse levado um tapa. Camila segurou seu braço. Emiliano já tinha começado a guardar suas coisas sem dizer uma palavra. Isso não vai ficar assim, sussurrou Marta enquanto passava ao lado de Valeria. Você tem razão, respondeu ela. Não vai ficar assim nunca mais. 2 horas depois, a casa estava em silêncio. Valeria se trancou no quarto. Sentou-se diante do espelho. O reflexo que a olhava já não era o mesmo. Era uma mulher ferida, furiosa, mas mais desperta do que nunca. Tomás bateu na porta. Entrou sem esperar permissão. Eu não queria que chegássemos a isso. Não chegamos a isso, Tomás. Você trouxe isso. Minha família pode ser complicada. O problema não é sua família. É você. Eu? Você. Você que não estabelece limites. Você que permite invasões. Você que cala. Que justifica.
Você está exagerando. Não. Estou despertando. Ele baixou o olhar. Sentou-se à beira da cama. Não quero te perder. Então mude. Vou tentar. Não. Faça. Ou vá embora. As palavras foram um sussurro firme, como uma sentença. Tomás assentiu, mas seu rosto estava coberto de medo. Não medo dela. Medo de perder o controle. Valeria apagou o abajur. Deitou-se sem dizer mais nada. O silêncio foi sua resposta. E seu escudo? Naquela noite, pela primeira vez, não sonhou com flores, nem com vestidos, nem com altar. Sonhou com portas. Portas fechadas. E ela, sozinha, em pé, do outro lado, segurando a chave. Mas ao acordar, Valeria sentiu que aquela chave já não abria nada. A casa estava em silêncio, e isso lhe dava uma falsa calma. Tinham-se passado 3 dias desde que Marta, Camila e Emiliano foram embora. Tomás tinha tentado se comportar como um mediador desajeitado, repetindo que tudo tinha sido mal entendido, que sua mãe só queria ajudar e que agora tudo estava tranquilo. Mas a quietude não se parecia em nada com a paz. Valeria começou a notar pequenas coisas que não sabia se atribuía à sua imaginação ou a algo mais inquietante. A janela do banheiro, que sempre deixava fechada, apareceu aberta. Faltavam 2 iogurtes na geladeira. O tapete do escritório estava deslocado alguns centímetros. Os controles da televisão tinham outra configuração. Na primeira vez que percebeu, pensou que talvez estivesse cansada. Na segunda vez, pensou que talvez Tomás tivesse entrado e mudado algo sem perceber. Mas na terceira vez, não pensou. Sentiu. Sentiu o gelo percorrendo suas costas ao encontrar a gaveta dos documentos entreaberta, com os papéis do seguro mexidos. Ninguém mais sabia que aqueles papéis estavam ali. Ninguém, exceto Tomás. Naquela noite esperou que ele adormecesse. Saiu do quarto em silêncio, descalça, e foi para o closet onde ele guardava a pasta de trabalho. Não o fazia por curiosidade, mas por necessidade. Abriu o compartimento interno, o mais oculto, e lá encontrou um pequeno chaveiro prateado com 2 cópias exatas das chaves da casa. 2 cópias que ela não tinha autorizado. O coração batia forte no peito como se quisesse sair. Respirou fundo, sentou-se à beira da cama e esperou que o tremor nas mãos desaparecesse. Não acordou Tomás. Não o confrontou. Ainda não. Primeiro queria entender. No dia seguinte, se desculpou do trabalho com uma ligação breve e sem explicações. Precisava estar em casa, sozinha. Percorreu cada canto, revisou fechaduras, portas, janelas, móveis. Percebeu que uma das chaves era para a porta principal, e a outra, para o portão da garagem. Ambas cópias perfeitas. Decidiu trocar a fechadura sem contar a ninguém. Chamou um chaveiro de confiança, com quem já tinha trabalhado antes, e pediu descrição. Em 2 horas, a fechadura foi substituída e ela respirou pela primeira vez em dias. Mas o alívio durou pouco. Na mesma tarde, ao voltar do supermercado, encontrou a porta entreaberta. O alarme não tinha disparado. A casa estava em silêncio, mas algo estava fora do lugar. Entrou com cautela, deixando as sacolas no chão. Sua respiração era lenta, medida, como se cada passo pudesse acordá-la de um pesadelo. Avançou em direção à cozinha, e lá as viu. Marta e Camila. Ambas estavam sentadas, tomando chá, como se nunca tivessem ido embora. Camila folheava uma revista de decoração, enquanto Marta mexia o açúcar em sua xícara com um gesto tranquilo. Valeria não soube o que dizer. Nem sequer conseguiu falar. Apenas as olhou. Marta foi a primeira a reagir. Ah, querida, que bom que você chegou. Estávamos esperando por você. Como entraram? Usamos a chave que Tomás me deu. Você sabe, caso acontecesse alguma coisa. Valeria ficou imóvel. Você trocou a fechadura, acrescentou Camila, olhando suas unhas. Isso foi um pouco agressivo, não acha? Saiam da minha casa, disse Valeria em voz baixa. Não se altere, respondeu Marta com aquele tom doce que só usava quando estava prestes a soltar algo venenoso. Só viemos revisar alguns detalhes do casamento. Trouxemos alguns tecidos para testar as cores da toalha. Tomás disse que podíamos. Tomás não manda nesta casa, respondeu Valeria, contendo a raiva. E você também não. Saiam agora, ou chamo a polícia. De novo com isso, disse Camila, largando a revista.
Sempre ameaças, mas no final você não faz nada. Quer me testar? Marta se levantou. Sua voz mudou. Escute bem. Esta casa será de Tomás também, entende? E por lei, quando se casarem, você não poderá tomar decisões sem o consentimento dele. Sabe o que isso significa? Valeria sentiu um zumbido nos ouvidos. Isso não é verdade. Legalmente ainda é minha. Sim, por enquanto. Mas tudo muda depois do casamento. Os bens conjugais, o uso comum, as decisões compartilhadas. E quando chegarem os filhos, nem se fala. Filhos, repetiu Valeria, sem conseguir evitar uma risada amarga. Claro, Tomás precisa de um herdeiro. E você já não é tão jovem, querida. Esse comentário foi o ponto de ruptura. Valeria pegou seu celular, discou para Tomás. Você tem 10 minutos para chegar. Ou eu as tiro à força. Tomás chegou em 8. O que estão fazendo aqui? Perguntou, fingindo estar desconcertado. Você deu uma cópia, acusou Valeria, sem rodeios. Ele ficou em silêncio. Sim ou não? Era só por segurança. E que segurança é essa, Tomás? Que elas possam entrar quando quiserem. Roubar minha casa por dentro? Não diga isso. Estou dizendo porque é verdade. Marta disse que depois do casamento esta casa será nossa, e que ela terá direito a opinar, decidir e estar aqui quando lhe apetecer. É isso que você pensa também? Não, claro que não. Só que pensei que, se algo acontecesse com você, não me aconteceu nada. O que está acontecendo é isto. Sua família me invade, você permite, e eu estou aqui, sozinha, lutando pelo meu espaço. Marta tentou intervir. Você está exagerando, filha. Não me chame de filha. Você não é. E você também não é bem-vinda aqui. Tomás olhou para ela, confuso. Não entendo por que você está tão agressiva. Valeria olhou para ele com incredulidade. Você realmente não entende? Tomás se aproximou de Marta. Mãe, por favor, vão embora. Você está me expulsando de novo? Sim. Preciso falar com Valeria. A sós. Camila se levantou, ofendida. Não entendo por que ele sempre nos humilha. Valeria cruzou os braços. Porque vocês mereceram. Quando finalmente foram embora, Valeria deixou-se cair no sofá. Tomás sentou-se à sua frente. Não disse nada por um longo tempo. Não sabia que fariam isso, disse finalmente. Eu juro. Sim, sabia. Ou pelo menos imaginava. E ficou calado. É minha mãe. E está em minha casa. Tomás abaixou a cabeça. Não discutiu. Valeria levantou-se. Foi para a cozinha. Abriu a gaveta onde costumava guardar coisas importantes. Entre papéis e recibos, encontrou um envelope. Dentro havia um documento que ela mesma havia mandado redigir anos atrás. Certidão de titularidade, certificado de inexistência de ônus e cópia autenticada de compra. Ela os estendeu sobre a mesa. Vê isso. Isto diz que esta casa me pertence. Não está em seu nome, nem no de sua mãe. E se isso continuar assim, você também não estará. Tomás não respondeu. Ela também não pediu explicações. Apenas o olhou com a determinação de quem não está mais disposta a perder. Naquela noite, não dormiu. Ficou sentada no escritório, com as luzes apagadas. Tinha medo. Mas era um medo diferente. Não do conflito, nem da solidão. Era medo de continuar negando o que já era evidente. Que o amor sem respeito não vale nada. E que seu lar, o que construiu com tanto esforço, havia se tornado território de guerra. Mas agora ela tinha uma vantagem. Sabia quem tinha a chave. E desta vez, não pensava em entregá-la. Valeria fechou a porta do escritório com chave e guardou o novo maço dentro da bolsa, como quem guarda um segredo de vida ou morte. A casa, embora fisicamente intacta, já não tinha a alma com que ela havia erguido. Os alicerces continuavam de concreto, mas o emocional estava rachado. Ainda assim, pela primeira vez em semanas, ela tinha clareza. E isso lhe dava força. Uma força diferente, nascida não do amor, mas do limite. O dia começou como qualquer outro. O sol se filtrava timidamente pelas cortinas da sala, o café preenchia o ar com aquele aroma familiar, e Tomás dormia profundamente no quarto, sem saber que, para Valeria, ele já não era um aliado. Ela havia passado a noite inteira sem tocá-lo, sem dizer uma palavra além do sussurro forçado de boa noite.
O colchão que antes fora território de carinho agora era fronteira de distância. Valeria tomou banho sem pressa, vestiu-se com uma calma tensa e desceu as escadas com a determinação de quem deixou de suplicar. Sentou-se à mesa de jantar, revisou sua agenda, tomou um gole de café e ensaiou mentalmente as palavras que precisava dizer a Tomás. Sem rodeios. Sem compreensão desnecessária. Apenas a verdade, nua, desconfortável, brutal. Quando ele desceu, com a camisa amarrotada e o rosto ainda marcado pelo travesseiro, encontrou uma Valeria diferente. Não aquela que discutia. Não aquela que chorava. Não aquela que implorava. Era outra. Mais perigosa. Mais segura. Precisamos conversar, disse ela, sem levantar a voz. Tomás serviu-se de café sem olhá-la. Valeria, não quero começar o dia discutindo. Eu também não. Por isso quero que escutemos com clareza. Não vou tolerar mais nenhuma invasão. Nem mais uma cópia de chave. Nem decisão tomada às minhas costas. Se sua mãe, sua irmã ou seu irmão cruzarem esta porta novamente sem minha autorização, chamarei a polícia. Desta vez não como ameaça. Como fato. Tomás olhou para ela com irritação. De novo com isso? Já te disse que vou falar com minha mãe. E quando fará isso? Quando chegarem os móveis dela? Quando a mudança já estiver feita? Você está exagerando. Não. Estou avisando. O que acontecer daqui até o casamento vai definir tudo. Se você não consegue colocar limites à sua família, eu colocarei. Mas isso terá consequências. Tomás ficou em silêncio. Tomou um gole de café e caminhou até a sala. Não disse nada. Não fez promessas. Não ofereceu soluções. Apenas aquele silêncio dele, que era pior que qualquer grito. O silêncio de quem já escolheu, mas não tem coragem de admitir. Valeria observou se afastar e entendeu. Esse era seu grito. Sua confirmação. Sua decisão covarde. Às 6 da tarde, a calma foi assassinada. Valeria voltava de mostrar um imóvel. Tinha tido um dia longo, tenso, e tudo que queria era um banho quente e fechar os olhos. Mas ao chegar em casa, o portão da garagem estava aberto. Seu estômago se contraiu. Acelerou o passo, com as chaves na mão como se fossem uma arma. E ao empurrar a porta da frente, viu-o. Outra vez. Lá estavam. Marta na cozinha, Camila no sofá, Emiliano carregando uma caixa pela escada. Não, não, não. Foi tudo o que conseguiu dizer. Marta se virou, com um sorriso zombeteiro. Sentimos sua falta, querida. Que bom que você chega justo a tempo. Emiliano precisava de ajuda com o colchão dele. Valeria ficou congelada. Como entraram? Camila levantou as sobrancelhas. Você realmente acha que trocar a fechadura serve de alguma coisa quando já temos cópia? Você está violando a lei, sussurrou Valeria, com as mãos trêmulas. Que lei? Perguntou Marta. Esta casa é do futuro esposo do meu filho. Eu só estou fazendo o que qualquer mãe faria, ajudar. Você não está ajudando. Você está invadindo. Marta soltou uma risada seca, venenosa. Eu te disse, e repito, esta casa será minha cedo ou tarde. Você é apenas a noiva. Eu sou a mãe. E as mães não vão embora. Valeria pegou seu telefone. Descaou. Desta vez, sem medo. Desta vez, sem tremores. Chamou a polícia. Emergência. Qual é a sua situação? Invasão de propriedade privada. Tenho 3 pessoas dentro da minha casa que se recusaram a sair e fizeram cópias ilegais das minhas chaves. Já dei advertências anteriores. Preciso de uma viatura agora. Marta não se moveu. Camila revirou os olhos. Emiliano desceu com outra caixa e murmurou. De novo a mesma coisa? Em menos de 20 minutos, 2 policiais estavam na porta. Valeria os recebeu com a documentação em mãos. Escrituras, identificação e o relato exato dos eventos. Marta saiu para recebê-los também, como se os tivesse convidado para uma festa. Boa noite, oficiais. Lamento incomodá-los por isso. Somos família. Isso é apenas uma pequena discussão doméstica. Um dos policiais levantou o olhar. A senhora tem permissão por escrito para estar aqui? Meu filho é o noivo da dona. Esta casa também será dele. Isso não é suficiente? Não, senhora. O registro da propriedade está em nome da senhorita Valeria.
A senhora não pode estar aqui sem autorização. Marta se virou para Valeria com um sorriso gelado. E depois do casamento, o que você vai fazer? Vai chamar a polícia também quando Tomás disser que eu devo me mudar? Valeria não respondeu. Apenas manteve o olhar. Camila cruzou os braços. Isso é uma humilhação. Não posso acreditar que ela está fazendo isso na frente de estranhos. Um dos oficiais deu um passo à frente. Senhoras, devem sair da propriedade imediatamente. Caso contrário, poderemos registrar uma denúncia formal por invasão. Emiliano suspirou, largou a caixa e, sem dizer uma palavra, saiu. Marta, antes de atravessar a porta, girou sobre os calcanhares. Isso não acabou. Você se acha muito forte agora. Mas o casamento vai abrir seus olhos. E quando isso acontecer, você vai me implorar para voltar. Valeria nem olhou para ela. Fechou a porta sem se despedir. Quando Tomás chegou, 2 horas depois, a encontrou na sala, sentada, com os documentos ainda sobre a mesa e o rosto imóvel. O que aconteceu? Vieram. Entraram. Chamei a polícia. De novo? E o que você queria que eu fizesse? Esperar Marta pintar as paredes? Ela é minha mãe. E esta é a minha casa. Tomás se aproximou, agachou-se à sua frente. Juro que eu não autorizei nada. Eu não sabia que eles voltariam. Você sabia. E se não sabia, é porque não quer saber. Você está sendo injusta. É. Então escolha. Tomás parou. O quê? Escolha. Agora. Eu ou sua mãe? O silêncio foi o eco mais cruel. Tomás baixou o olhar. Não disse nada. Não teve coragem. Não teve decisão. Valeria se levantou. Caminhou até o quarto. Abriu o armário. Pegou uma mala. E, pela primeira vez nessa história, foi ela quem escolheu ir embora. Não mais por fraqueza. Não mais por medo. Mas porque entendeu que há gritos que nascem do silêncio. E aquele silêncio, o de Tomás, era seu grito mais alto. E ela, finalmente, o ouviu. Não foi necessário que Tomás dissesse uma palavra. O silêncio em seu rosto, a falta de reação, sua incapacidade de escolher com clareza, tudo já era uma confissão. Valeria não precisava de mais provas. Nem mais súplicas a quem não queria defendê-la. Aquela noite ela não dormiu. Não chorou. Não gritou. Arrumou suas coisas em silêncio, com a mente tão clara quanto uma folha em branco antes do primeiro traço. Era hora de escrever um final. Na manhã seguinte, a casa cheirava a despedida. O eco de seus passos no chão ressoava como se cada azulejo soubesse que tudo havia mudado. O vestido de noiva pendia no cabide, ainda envolto em plástico, como uma promessa morta. Valeria olhou para ele sem nostalgia. Apenas com certeza. Pegou o celular, procurou o número da organizadora e respirou fundo. Olá, Vanessa. Lamento avisar com tão pouca antecedência, mas preciso cancelar o casamento. Do outro lado houve silêncio. Depois, uma voz trêmula. Você tem certeza, Valeria? Estou mais certa disso do que de ter planejado tudo. A notícia se espalhou rápido. Em menos de 1 hora, recebeu ligações de 2 primos, 3 amigas, uma colega do escritório que já havia comprado sapatos para a cerimônia, e sua tia Luísa, que perguntou sem rodeios: foi ele que fez ou você mesma fez? Ela respondeu com a verdade mais amarga. Todos fizeram, e eu permiti. Ao meio-dia, a florista ligou para confirmar se deveria seguir com os arranjos. Valeria olhou pela janela. As gardênias que havia escolhido floresciam no quintal. Pareciam-lhe tão tristes. Cancela tudo, por favor. À 1 da tarde, chegou Tomás. Entrou com o rosto desfigurado, os olhos vermelhos e uma atitude que misturava angústia com incredulidade. O que você está fazendo? Por que está ligando para todo mundo? Por que eu não vou me casar? Tomás deixou a mochila cair. Aproximou-se dela como se tivesse que deter um trem prestes a descarrilar. Valeria, você não pode fazer isso. Já está tudo pago. A igreja, o restaurante, a lua de mel. Já está tudo perdido, Tomás. E não por minha causa. Não seja assim. Foi um erro. Eu não sabia que eles voltariam. Não foi um erro. Foi uma série de decisões. Suas decisões. E minha paciência. Tomás se ajoelhou. Literalmente. Como naquelas filmes baratos em que o protagonista acredita que uma súplica pode reparar um abismo.
Eu te amo. Por favor, não me deixe agora. Você não pode cancelar tudo por uma briga. Isso não é uma briga, Tomás. É uma traição. Silenciosa. Daquelas que matam aos poucos. E eu já não quero mais morrer. Podemos tentar. Vamos falar com minha mãe. Vou impor limites. Juro. Você tem jurado há meses. E cada vez que tem que escolher, escolhe se calar. Valeria caminhou até a gaveta do aparador. Pegou uma caixinha pequena. Dentro estava o anel de noivado. Brilhava, mas ela já não o via da mesma forma. Estendeu-o a ele. Tome. Não me pertence. Nem a mim, nem à vida que quero ter. Tomás olhou para ele como se fosse uma adaga. Valeria, por favor, não há volta. Ele ficou ajoelhado no chão. Ela não se mexeu. Não desmoronou. Apenas observou como quem finalmente vê a verdade de alguém que amou de olhos fechados. Ele saiu sem dizer mais nada. A porta ficou entreaberta. Minutos depois, seu celular vibrou. Uma mensagem de voz. Ele reproduziu. Era Marta. Então, no final, você conseguiu quebrar o coração do meu filho. Você se acha muito forte, Valeria. Mas lembre-se, mulheres que terminam sozinhas, terminam amargas. A família não se abandona por orgulho. Mas você nunca soube ser família. Valeria guardou o telefone na gaveta e a fechou com calma. Não respondeu. Não precisava. As palavras de Marta apenas confirmavam o que ela já havia intuído. Não foi sua fraqueza que acabou com tudo. Foi sua dignidade que salvou tudo. Naquela noite, que deveria ser a noite de seu ensaio geral, Valeria passou sozinha. Preparou sua comida favorita, acendeu velas não por romance, mas por consolo, e sentou-se na sala de jantar com uma taça de vinho. Às 10, apagou as luzes. Caminhou pela casa. Abriu o quarto onde o vestido estava pendurado. Olhou para ele. Tocou. E sorriu com melancolia. Não o quebrou. Não o queimou. Guardou na capa, dobrou com cuidado e colocou no armário mais alto. Algum dia o presentearia, venderia ou doaria. Mas hoje não. Hoje o deixaria ali, como lembrança do que não foi, e do que jamais permitiria novamente. 2 dias depois, Tomás voltou. Bateu na porta. Não com fúria, mas com desespero. Valeria não esperava, mas também não se surpreendeu. Abriu. Ele estava ali, mais magro, com olheiras, o rosto desfeito pela falta de sono e pela culpa. Preciso falar com você. Aqui, na porta. Fala. Não queria que isso terminasse assim. Pensei muito. Conversei com Marta. Pedi para ela se afastar. Gritei com ela. Pela primeira vez na minha vida, disse não. Que pena que você fez isso depois. Não antes. Tomás baixou o olhar. Não fiz antes porque tinha medo. Porque cresci acreditando que não se contraria minha mãe. Que a família estava acima de tudo. E eu não estava incluída nesse tudo. Estava sim. Mas me perdi no caminho. Valeria apoiou a mão na moldura da porta. Você não me deixou sozinha, Tomás. Me traiu em silêncio. E isso dói mais que 1000 gritos. Podemos recomeçar. Sem casamento. Sem família. Só você e eu. Já não posso confiar em você. O silêncio foi a única resposta que ele soube dar. Eu te amei, Tomás. De verdade. Mas já não basta. Ele assentiu com os olhos úmidos. Quis tocar sua mão. Ela a retirou suavemente. Adeus. Tomás se virou, caminhou até o carro. Valeria fechou a porta lentamente. Sentiu algo se quebrar por dentro. Mas também sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que aquela ruptura era necessária. Doía, sim. Mas era ferida que cicatrizaria. Lentamente, apoiou-se na madeira. Fechou os olhos. Respirou fundo. E entendeu. Nem todo fim precisa de aplauso. Alguns só precisam de dignidade. E ela, finalmente, a havia recuperado. Os meses passaram como passam os amanheceres depois de uma noite longa e fria. Primeiro com sombras ainda presentes, depois com luzes tênues, e finalmente com brilho que parecia impossível quando tudo era escuridão. Valeria não correu. Não fugiu. Não preencheu o vazio com outras vozes nem outros abraços. Ficou em casa.
Limpou cada canto, não apenas com panos e produtos de limpeza, mas com silêncio, lágrimas e oração. A primeira decisão que tomou foi repintar as paredes. Branco, como símbolo de um novo começo. Depois trocou as cortinas. Abriu as janelas por horas. Deixou o vento circular, que as plantas respirassem, que a casa soltasse as lembranças como quem sacode o pó de um móvel antigo abandonado. Cancelou as assinaturas das revistas de casamento. Deu os centros de mesa que havia mandado fazer. Devolveu o vestido. Tudo sem dramatismos. Com a mesma paz com que um cirurgião retira uma bala. Dói, mas salva. Voltou ao trabalho com mais força do que nunca. Fechou 3 grandes vendas em 2 meses. Renovou sua imagem profissional. Participou de seminários, organizou visitas, reativou seu canal de YouTube imobiliário e se permitiu pensar, pela primeira vez em muito tempo, que podia voltar a confiar. Não em outro, em si mesma. O reencontro com a vida foi lento, como uma cicatriz que cura de dentro para fora. E então, sem buscar, sem esperar, conheceu Gabriel. Foi em uma feira de construção e arquitetura, onde ela dava uma palestra sobre desenvolvimento imobiliário sustentável. Ele se sentou na primeira fila. Não tomou notas. Apenas a ouviu, com uma calma que se notava até pelos ombros. No final, aproximou-se. Não elogiou seu físico. Não a convidou para sair. Apenas disse: quando você fala de lares, fala como quem já conheceu o que significa perder um. Obrigada por isso. Ela olhou, sem palavras. Foi a primeira vez que sentiu que alguém a havia compreendido sem precisar tocá-la. Depois vieram as conversas. Primeiro por e-mail, depois por café. Gabriel não era um conquistador. Não dizia frases bonitas. Mas ouvia. Não opinava sobre seu passado, mas também não fingia não vê-lo. Contava sobre seus projetos, sobre a maneira como gostava de desenhar casas que respeitassem a natureza, sobre como não acreditava em construir rápido, mas em construir bem. E Valeria, sem perceber, começou a abrir sua alma novamente como havia aprendido a abrir as janelas. Não foi um romance de filme. Não houve fogos de artifício nem promessas à luz de velas. Foi mais como uma melodia suave que se instala sem aviso, como uma canção que não se esquece porque te acompanha em silêncio. Uma tarde, Gabriel a convidou para ver um terreno onde construiria um pequeno conjunto de residências. Ela aceitou. Ao final do passeio, ele a convidou para tomar um chá. Foram para a casa dele. Uma casa modesta, com terraço, muitas plantas e uma coleção de livros que ocupava mais espaço que a televisão. Gabriel, ao entrar, parou na entrada. Olhou para ela com uma serenidade tranquila. Posso tirar os sapatos? Valeria o observou por alguns segundos. Sentiu como essa pergunta, tão simples, abria uma porta interna que ninguém havia tocado antes. Não era sobre o chão. Era respeito. Era reconhecer que seu espaço, sua energia, sua essência, merecia ser cuidada. Ela sentiu, sem conseguir evitar um sorriso. Obrigada por perguntar. E foi naquele instante que soube que estava bem. Não por ele, por ela. Porque havia aprendido a detectar o sutil, o valioso, o que realmente importa. Dias depois, Gabriel a visitou em sua casa. A dela. A mesma que tantas vezes sentiu invadida, violada, manipulada. Mas agora tinha outra luz. Outras cores. Outro ar. Sentaram-se no terraço. Ela preparou um chá de camomila com gengibre. O céu estava nublado, mas o sol se abria caminho. Não falaram muito. Compartilharam o silêncio como se fosse uma conversa sagrada. Você se importa se não falarmos? Perguntou ele. Não. Eu adoro o silêncio, respondeu ela. E naquela quietude, compreendeu que o amor nem sempre chega como uma revolução. Às vezes chega como um sussurro que acalma. Como uma presença que não exige. Como alguém que pergunta antes de entrar. Valeria olhou ao redor. As plantas que ela havia recuperado, as fotos novas nas paredes, as velas que acendia não por nostalgia, mas por prazer. Tudo falava dela. Da nova mulher que havia surgido das ruínas da decepção. Pensou em Tomás. Não com rancor, mas com compaixão. Ele não foi o vilão. Foi o espelho que mostrou em que parte de si mesma precisava trabalhar. Marta, Camila, Emiliano, também foram mestres. Ensinaram-lhe o que não deveria permitir nunca mais. E então, naquele momento de paz, Valeria fechou os olhos.
Não para dormir, para orar. Não com palavras longas, nem com versos. Apenas com o coração. Obrigada, Deus, por me tirar de onde eu não deveria estar. Embora tenha doído. Embora tenha me quebrado. Obrigada por não me dar o que eu pedia. Porque agora sei que o que você preparava era melhor. O vento soprou suave. Uma folha caiu em seu colo. Ela a pegou. Era uma folha seca, mas bonita. Como os restos de uma etapa já concluída. Minha casa não é só um teto, murmurou. É minha alma. E agora sei que ninguém voltará a cruzar aquela porta sem a minha permissão. Gabriel olhou para ela com ternura. Não disse nada. Não era necessário. Porque Valeria havia aprendido que o amor real começa pelo respeito. Que a família nem sempre é a que te toca, mas a que você escolhe conscientemente. Que a casa não é o que se compartilha por obrigação, mas o que se protege por decisão. E embora o mundo lhe tenha fechado portas, ela encontrou a sua. E desta vez, com a chave na mão, decidiu abri-la, apenas para quem soubesse pedir permissão. Se esta história lhe agradou, convido você a me deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la, e se já passou por uma situação de engano semelhante, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Há muitas pessoas passando por uma situação parecida. Esperamos que a sua voz viva nelas. Compartilhe esta história e faça parte da mudança. Lembre-se de me dizer de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Eu ficaria muito honrada se você deixar um like, compartilhe o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscreva no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.